Bom, escolhi essa questão aqui para resolver. É a letra A da lista 6. E trata-se aqui de uma equação diferencial linear não homogênea. E eu vou estar explicando inicialmente aqui o porquê desse nome, como eu até já escrevi aqui. Bom, vamos lá. Equação diferencial é porque aqui temos uma igualdade aqui e temos derivadas aqui. A parte da aqui, classificação ordinária é porque envolve derivadas de uma função que tem uma só variável independente. Então, se a gente mudar a notação aqui, vai ficar mais claro isso. No caso, ficaria um dy dx ali. Então, a nossa variável independente seria o x. A classificação aqui quanto à linearidade da equação, a gente tem alguns critérios para classificar ela, mas de modo geral, se ela é linear, cada termo aqui da soma, ela tem que ser elevada na potência 0 ou 1. Aqui está implícito isso, mas se a gente escrever assim, dessa forma, isso aqui tem um 1 aqui, implícito. Então, ela é linear. E a parte aqui não homogênea é porque aqui a gente tem uma função aqui do lado direito da igualdade. Então, esse tipo de equação a gente resolve da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma função aqui de x, chamada de y de x, e a gente tem que dividir a parte da solução dela. A gente primeiro tem que solucionar a parte homogênea e depois a gente tem que solucionar a parte do lado direito da igualdade aqui, que seria para a gente achar a nossa solução particular. Então, o que a gente faz aqui nesse caso? A gente pega essa equação aqui e iguala a zero. Então, a gente vai ter uma equação diferencial homogênea. Igualando ela a zero, a gente pode notar aqui que ela tem uma certa semelhança aqui com a equação do segundo grau, né? Então, a gente passa ela para a equação característica aqui. Então, eu escrevi r ao quadrado, simbolizando ali a ordem da segunda derivada. Aqui 3r mais 2 igual a zero. Só um detalhe aqui, esqueci de mencionar, que essa equação aqui que a gente está trabalhando, ela é uma equação do segundo de ordem 2, né? E a ordem dela se dá a ordem da maior derivada. Então, nesse caso, ordem 2 aqui, segunda ordem. Então, voltando aqui. Eu escrevi na forma, nessa forma, e eu vou achar as raízes dessa equação. Assim, com fórmula de Bhaskara aqui, se não tivesse algum termo, a gente poderia resolver de outra forma, isolando o R. E o que é importante aqui para nós é achar as raízes dessa equação. No caso aqui eu achei menos 1 e menos 2. Porque de acordo com as raízes que a gente achar, a gente vai ter um tipo de solução para cada uma delas. Então, nesse caso, pegando aqui o nosso conjunto de equações, a gente tem esses três tipos aqui, ó, de soluções. Essa aqui para raízes iguais, essa aqui para raízes diferentes, essa aqui para raízes iguais e essa aqui para raízes complexas. Nesse caso aqui, a gente teve duas raízes diferentes. Então, vai ser o nosso primeiro caso aqui, esse aqui. Logo, eu só igualei, é só a gente
botar aqui no lugar as raízes aqui nos coeficientes aqui. Perdão, no expoente aqui. Então, a gente já tem a nossa YH. Depois disso, a gente vai tratar de achar a nossa YP, que é a solução particular. Então, a gente pega a nossa g de x, que é esse 6 aqui, que está acompanhando. É como se tivesse um polinômio aqui de grau zero. Isso aqui é como se tivesse um x na zero. Aqui eu só coloquei o e na zero. Então, também a gente pega aqui o nosso conjunto de equações e tem dois casos aqui, ó. Um caso que é polinômio com exponencial e outro caso que é polinômio exponencial e uma trigonométrica aqui, seno ou cosseno. Nesse caso aqui está bem evidente que é o primeiro caso, né? Tem um polinômio aqui de grau zero e tem esse e na ax aqui, que eu coloquei como zero, porque isso aqui é como se tivesse vai dar 1 aqui. Colocando nesse formato, a gente pode transformar a nossa g de x na yp. Então, a gente vai ter esse x na s aqui, o a, que no caso aqui é o zero, não foi nenhuma vez raiz da nossa equação ali em cima, a gente vai colocar um zero, porque ele não foi nenhuma vez raiz ali. Se ele tivesse um zero aqui, uma das raízes fosse zero, a gente teria colocado um 1 aqui, porque ele foi uma vez raiz da nossa equação lá. Se tivesse aparecido duas vezes, a gente colocaria um 2 aqui. Mas como não apareceu nenhuma, a gente vai colocar um zero. O e na zero a gente só copia para aquela solução. Esse e na x aqui a gente só copia, é o mesmo e na x. E a gente vai colocar o polinômio mais geral de grau zero, que no caso aqui é o nosso A0. Porque o grau desse polinômio aqui é grau zero. Então, eu coloquei aqui, ficou a nossa YP valendo x na zero vezes e na zero vezes A0. Simplificando isso aqui significa que vai dar 1, esse e na zero também é 1, então a nossa YP é igual a zero. Então a gente deriva isso daqui. Por que tem que derivar? Porque depois a gente vai precisar substituir aqui as respectivas derivadas, os valores, lá na nossa equação inicial, que está aqui. Então, eu derivei aqui, né? Derivei o A0, que deu 0, e derivei de novo, que também deu 0. Aqui eu fiz a substituição, só puxei lá de cima e coloquei aqui. E substituindo, a gente vai ter um sistema aqui. No caso aqui, um sistema bem simples, né? Porque as derivadas aqui todas deram 0. Então, vai ficar aqui 2A0 igual a 6. A0 igual a 6 dividido por 2. Passou dividindo. A0 igual a 3. Bom, isso significa o quê? Que a minha YP é igual a 3. Sendo assim, a gente pega o resultado da nossa YP, que é esse aqui, e a gente vai ter que somar com a nossa YH, que nem está aqui. O formato da nossa solução é esse aqui. É a nossa solução homogênea mais a nossa solução particular. E aí, sendo assim, a gente vai somar C1 mais E na x, mais C2 E na menos 2x, mais 3. Então, esse C1 e esse C2 aqui são as nossas incógnitas. E para a gente descobrir elas, teria que o problema dar um PVI, que é um problema de valor inicial, onde a gente iria derivar isso aqui uma ou duas vezes e substituir os valores de acordo com as condições iniciais. Aí a gente iria resolver isso aqui de forma algébrica e achar o C1 e o C2 e colocar na resposta final. Só que como o problema não tem um PVI, essa daqui vai ser a nossa solução final.
Sendo assim, o que encerra o vídeo resolução de G1.